que é para eles não estarem a estudar isto outra vez. Se eu já tenho estudado, não vale a pena um técnico que vai fazer um projeto estar a estudar isto de novo. Não é? Já está feito, aproveita o que está, pode melhorar, mas não vale a pena estar a investir, gastar dinheiro, porque o proprietário, se ele gastar dinheiro, o proprietário vai ter de lhe pagar, vai ter de ser ressarcido. Portanto, há aqui uma parceria quase entre todos os intervenientes, todos os atores daquela área. Avance. Que tipologias de intervenção é que nós temos? Temos, essencialmente, 3 níveis. Um nível 1, que foi um programa que nós dominámos, Coimbra com Mais Encanto, que é um programa só que tem a ver um bocadinho com o aspecto urbano da cidade. Portanto, é uma pintura de fachada. É se calhar o programa com mais investimento induzido, é o programa que mais lucro dá à Câmara. Porquê? Porque como nós isentamos o estaleiro, e só damos a tinta, que é muito pouco, para pintar um móvel o preço da tinta é relativamente baixo, mas permitimos que a pessoa substitua, se quiser, elementos, desde que seja por outros do mesmo material. Se ele precisar de substituir a cobertura, desde que ponha o mesmo tipo de telha, o mesmo madeira na estrutura e todos os elementos, e mantenha todos os elementos, ele pode fazê-lo enquanto está a fazer a pintura. É um programa que tem um retorno da ordem dos 1000 e poucos %. Não é? Portanto, a pessoa acaba, portanto, os andaimes montados, depois faz as contas. Bom, se eu tiver de cá chamar o empreiteiro daqui a uns anos para substituir a cobertura, vai-me custar muito mais dinheiro. Portanto, é melhor substituir já. Portanto, é um projeto com um retorno ao investimento muito grande. Depois temos um nível 2, que é um programa da administração, um programa que é misto da administração central e da Câmara, em que cada um paga 25% e a Câmara ainda tem mais a responsabilidade de elaborar o projeto. Essencialmente tem a ver com sustentabilidade e o que eu chamo o nível mínimo de habitabilidade. Isto tem a ver essencialmente com a recuperação das fachadas e coberturas, com caixilharias, que é o fundamental, depois com tratamento térmico e acústico da habitação. Estas casas têm um problema, quase todas, que com artifícios muito fáceis se resolvem, que é o problema do ruído, porque são ruas muito estreitas, até as pessoas a recolher o lixo à noite, ouve-se tudo dentro de casa. Portanto, tivemos de arranjar artifícios para resolver esse problema, senão as pessoas queixam-se por tudo e por nada. Qualquer bar que funciona ali, se não houver na envolvente, se não tiver tratada acusticamente a construção, temos constantemente reclamações. E termicamente, uma questão de sustentabilidade, portanto, é obrigatório, sempre que há intervenção, fazer um tratamento térmico ao edifício. Depois, temos então o nível 3. O nível 3 foi um artifício que o município arranjou para tentar meter no mercado ou colocar no mercado habitação a custos, não é custos controlados, é o preço de custo. E o que é que nós fazemos? Fazemos o que se faz na privada, muito facilmente. Há uma pessoa que tem um prédio, não tem possibilidades de o reabilitar, e nós oferecemos-lhe, pelo prédio no estado em que está, vamos ver alguns que estavam mesmo em ruínas, ou a parte de ruído já, oferecemos-lhe, em função da localização e do número de fogos que aquilo dá, uma percentagem de prédio concluído. Não é? Se ele acordar, a Câmara fica com a responsabilidade de fazer a construção toda. Portanto, qual é a vantagem para a Câmara? É que vamos ter de construir, ótimo, mas vamos construir pelo preço de custo e vamos pôr no mercado pelo preço de custo, portanto, controlamos os custos naquela zona. E temos outra vantagem, é que não fazemos o investimento inicial da aquisição do terreno, que normalmente é muito elevado, do terreno ou da construção degradada como está. Isto tem permitido, nós já vamos no 6º processo destes, e tem evoluído muito bem. E porquê? Porque há uma outra dificuldade que vamos ver à frente, mas que eu falo já nela, nos centros históricos, principalmente nos centros históricos muito antigos, que é a propriedade, é a compropriedade. Há muitos herdeiros. As pessoas saíram, desenraizaram-se da cidade, e então um prédio, às vezes muito pequeno, tem 30 herdeiros. Portanto, é muito difícil entre eles conseguirem, se não venderem, dificilmente conseguem resolver o problema, porque depois há todos aqueles problemas familiares que todos conhecemos, e muitas vezes o prédio está ali em ruínas porque não se resolve, não há solução para aquilo. Portanto, a única solução que nós arranjámos para combater isso foi este programa, porque eles depois recebem construção nova, podem meter no mercado. É fácil, meter um prédio degradado no mercado tem alguma dificuldade, meter uma construção nova é relativamente simples. E isto tem-nos levado a baixar os preços,
porque controlamos trimestralmente, mas levou-nos a que baixássemos o preço substancialmente na cidade. Aliás, o princípio é que o centro histórico nas cidades portuguesas só será habitado em pleno se nós conseguirmos que seja mais barato que a periferia na primeira fase. Numa segunda fase já pode evoluir o preço, mas numa primeira fase, para as pessoas que saíram regressarem, temos de ter no mínimo o mesmo preço que na periferia. E com este programa conseguimos esses valores. Conseguimos às vezes mais barato que a periferia. Depois, temos um outro, mas este já em final de vida, que foi um programa Polis, mas este foi lançado pela Administração Central, portanto, pelo Governo, que tinha como finalidade requalificar a beira-rio. Toda aquela frente ribeirinha, a cidade estava um bocado de costas voltadas para o rio, e foi um programa com investimento enorme, muitos milhões de euros, que teve só como finalidade requalificar a zona ribeirinha, que para nós era extremamente importante, porque a zona ribeirinha é o limite do centro histórico. Portanto, o virar o centro histórico, o virar a cidade para o rio, para nós era de uma importância bastante grande. Isto levou-nos a fazer alguns trabalhos para facilitar a vida, ou protocolos para facilitar a vida aos residentes. Fizemos protocolos com bancos, com juros atrativos, com spreads atrativos, como se diz agora, com a companhia de gás, porque é muito difícil uma entidade colocar as infraestruturas se os residentes não são muitos, não têm muito consumo, porque o estudante vai comer à cantina, não faz grande consumo. Portanto, a solução passou por, sim senhor, vocês fazem a rede de gás e cada prédio que nós reabilitarmos, vocês fazem-lhe a rede gratuitamente ao proprietário, e colocamos logo contadores. Portanto, ele é obrigado a retirar as botijas, porque normalmente os prédios tinham todas as botijas dentro das cozinhas, que era perigosíssimo. Portanto, retiramos as botijas e colocamos o gás. Isso evita que também ande mais um carro de 3.500 kg a passear e a fazer barulho, não é? Porque o transporte de gás é muito ruidoso. E com as águas de Coimbra, portanto, com todas as entidades que intervêm no espaço. Porque a grande dificuldade em termos de modernização de infraestruturas em Portugal é conseguir pôr todas as entidades no terreno, porque cada um quer abrir o buraco e pôr a sua infraestrutura. Não, é preciso, e nós tivemos de assumir isso, abrimos uma vala e toda a gente coloca aqui. Não voltam a abrir, se não meterem agora, não voltam a abrir. Porque senão acontece o que é frequente, não é? Eu não sei se aqui é, mas em Portugal é muito frequente. Faz-se uma via hoje, amanhã já está o fulano do gás, ou da eletricidade, ou dos telefones a abrir o pavimento, e depois aquilo nunca mais é pavimento na vida, não é? É preciso meter-lhe outra camada ou resolver o problema na totalidade. Portanto, isto só para ver uma evolução em 2 anos. Portanto, nós vamos marcando e vamos medindo quais são os benefícios, porque os nossos benefícios não é o que reabilitamos. Dentro do que reabilitamos é o que as pessoas fazem a mais, mas é quantos licenciamentos conseguimos sem investimento do Estado. Portanto, tudo que nasce naquela área e que eu não comparticipo é investimento induzido. Não é? Tem investimento que vem pelo facto de eu estar a reabilitar aquela área. Avance. Pronto, isto é só para ver o nível, melhorou, mas engraçado, se repararem, há uma coisa normalmente que acontece nos centros, nestas zonas urbanas, que é o razoável normalmente passa a bom, o mau quase que se mantém, portanto são aquelas pessoas que não têm mesmo possibilidades, e são estas que nós temos de ir interagir com eles a ver se conseguimos ir para outros sistemas, porque eles não têm mesmo possibilidades de reabilitar, ou não estão interessados, foram-se todos embora, deixaram a casa e não ligam nada àquilo. E depois as ruínas, que são outros que temos de intervir aí mesmo, por precisar que esses não têm mesmo dinheiro para fazer nada naquele edificado. E se nós os deixamos, serão ruínas toda a vida. Portanto, há que intervir rapidamente, porque, tal como o vidro partido da ruína, a existência de ruínas num espaço leva a que as pessoas percam o interesse em reabilitar estas áreas. Alguns exemplos. Um exemplo de uma construção antes e depois. Vamos avançar, isto é só passar. Aqui, os métodos construtivos, portanto, a utilização de madeira nas coberturas, raramente é utilizado betão nestas reconstruções, não é permitido. Eventualmente, por causa do sismo, colocamos uma cinta quando vemos que há algum perigo, ou nas pontas, pelo menos, nas pontas dos quarteirões e a meio, colocamos uma cinta na zona de cobertura.